Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à palestra, vamos falar um pouquinho da energia nuclear. Tá? Eu separei uma palestra com um título um pouco pensativo, na verdade, para a gente pensar num panorama da energia nuclear no Brasil e no mundo, de uma maneira geral. Tá? Em outras palavras, eu quero botar uma pulga atrás da orelha de vocês para que a gente possa pensar o quanto a gente precisa dela, ou não. Tá? Vamos começar me apresentando. Quem eu sou? Eu sou o professor Júlio Lombaldi, sou professor do programa de pós-graduação em Matemática Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Eu sou de formação matemático, mas também trabalho com física, né? E trabalho, obviamente, com energia nuclear de uma maneira teórica. O que eu faço? Né? Eu sou docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde o ano de 2017, né? E sou pesquisador na área de matemática aplicada a reatores nucleares especificamente. Tá? Então eu trabalho com matemática teórica e aplicada ao mesmo tempo, no sentido de que eu uso ela para modelar situações reais em reatores nucleares. Tá? Por que o tema, especificamente? Né? Hoje o tema não é uma coisa assim, especificamente muito técnica, mas mais uma coisa um pouco mais geral com relação à energia nuclear. O que eu quero falar para vocês? A gente está se encaminhando para uma situação de necessidade de energia em grande escala. Né? A gente tem que pensar muito bem quando a gente fala em energia, e nós precisamos tentar entender todas as formas de obter energia, no sentido de que a gente vai precisar muito de energia nos próximos anos. Tá bom? Então o que eu quero iniciar falando? Qual a ideia inicial? A primeira pergunta que vem, ou que pode vir na nossa cabeça, né, é nos perguntar qual seria, né, aquilo que a gente chama de energia do futuro. Isso é uma discussão que há muitos anos ela vem sendo colocada de uma maneira mais geral, né, falando em energia limpa, em energia renovável, em energia com emissão de poluentes ou não, e assim por diante. Né? Então, a discussão da energia ela é muito ampla. Né? Eu não quero que essa palestra se torne apenas uma discussão de qual é ou não é a melhor energia. Na verdade, eu estou longe disso. A ideia aqui é só dizer que existe essa pergunta e a gente deve sim se perguntar qual é a energia do futuro. Mas como é futuro, é difícil saber, né? A gente tem uma previsão, nada além disso, né? Então, baseado em números, a gente pode pensar, sim, em qual seria a energia do futuro. Uma outra coisa que a gente pode se perguntar é qual a demanda dessa energia no futuro. E é natural pensar também que falar em demanda de energia é pensar na população. Em outras palavras, é pensar quantas pessoas vão demandar essa energia, e não só o número de pessoas, mas o número de tecnologias envolvidas. Né? Quanto mais tecnologia nós temos, é natural pensar que a gente precisa de mais energia para compor ou para atualizar, de certa forma, né? Atender essa demanda. Tá? E outra pergunta, terceira, né? É qual a população da Terra nesse futuro? A gente se encaminha, entre aspas, para uma população, a gente já tem uma população enorme na Terra, obviamente, mas no momento que a gente começa a pensar em energia, falar em crescimento de uma maneira geral tecnológica, e até para demandas básicas, na verdade, não só para uma questão tecnológica, mas a gente precisa de energia, a gente precisa de eletricidade na nossa casa, a gente precisa de várias coisas nesse sentido. Então o que acontece é que se a gente tem uma população maior, essa demanda também é maior. Então essas coisas, né, elas estão muito mais interligadas do que parece. Quando a gente fala da energia, quando a gente fala da demanda de energia, quando a gente fala da população que vai demandar essa energia, essas coisas elas realmente estão muito mais interligadas do que parece. Tá? E a discussão que eu vou fazer aqui hoje, na verdade, é falar um pouco da energia nuclear tentando ligar essas três perguntas. Tá? Não sei se eu vou conseguir responder. Tá? Não prometo isso para vocês, mas eu prometo discutir isso. Tá bom? Quando a gente começa a falar, ou a gente pensa em falar em energia nuclear, a gente tem que pensar um pouco no começo dela, né? Como que surgiu, qual foi a ideia inicial, o que nós tínhamos em mente para falar de energia nuclear. Então a energia nuclear ela surge, tá, em outras palavras, no momento ou com uma demanda extremamente ilegal, vamos chamar assim. Tá? A energia nuclear ela surge na Segunda Guerra Mundial. Né? Então ela surge em 1942 com uma demanda, né, do Projeto Manhattan, né, que foi o projeto que, em outras palavras, criou, tá, e não só criou, mas executou, né, a bomba atômica. Então, se a gente parar para pensar na energia nuclear e alguns preconceitos que existem com ela já nasce com um preconceito, né, porque na verdade ela foi criada com uma demanda bélica. Né? Na verdade, a energia nuclear ela foi criada através do Projeto Manhattan, mas foi criado para um meio, né, ou como um meio de destruição de uma maneira inicial. Então, em 1942, quando inicia o Projeto Manhattan,
né? Existe a descoberta da energia nuclear ou da fissão nuclear propriamente dita, e acontece que naquele momento, ou daquele momento em diante, até o ano de 1951, até termos a primeira lâmpada ligada, né, através da energia nuclear, tá? Existe um grande espaço de tempo, né, e muita coisa aconteceu. Tá? Esses 9 anos, vamos colocar assim, tá? São anos de pesquisa, infundadas pesquisas, né, em que a gente tentou, ou tentaram na época, entender a energia nuclear como um bem pacífico, né, no momento em que ela, primeiramente, antes de qualquer coisa, né, foi algo não pacífico. Né? E isso tudo foi feito através da fissão nuclear. Né? Porque a fissão nuclear é aquilo que move a energia nuclear. Então a gente, quando fala em fissão nuclear, a gente está falando de energia nuclear, obviamente, mas a fissão nuclear foi aquilo que possibilitou, em outras palavras, né, com que fosse criada a bomba atômica, né, e depois disso, depois da explosão mais famosa como da Hiroshima e Nagasaki, a gente tem, na verdade, uma situação em que a gente começa a pensar na energia nuclear, ou na fissão nuclear propriamente dita, como algo que possa ser benéfico. Tá? O que aconteceu? Né? Como é que começou toda essa ideia? Então, quando a gente descobriu, né, a energia nuclear, ou a fissão nuclear propriamente, a ideia inicial era pegar um átomo de urânio, tá, que a gente vai chamar de combustível, né, e esse átomo de urânio ele possui, tá, uma massa de 238, mas o isótopo 235 ele é mais fissionável, é um material com um poder de fissão muito maior. Né? Então a gente aproxima, né, um nêutron desse núcleo de urânio, tá, para que a gente possa colidir de uma maneira rápida e fácil, no sentido do nêutron, porque não tem atração, não vai repelir, né? Então por isso um nêutron. Então quando a gente colide, né, um nêutron nesse urânio, a gente cria, né, em outras palavras, aquilo que a gente vai chamar de fissão nuclear. Por quê? Porque esse urânio vai se partir em dois, né, vai ser 2 produtos diferentes, não vão ser mais urânios, mas vão ser aquilo que a gente vai chamar posteriormente de produto de fissão, e essa reação, né, vai gerar outros 2 novos nêutrons, que vão seguir colidindo com esses 2 produtos de fissão. Tá? Só que no meio de tudo isso, existe uma enorme liberação de energia. Essa liberação de energia não controlada, de uma maneira irresponsável, vamos chamar assim, é aquilo que a gente chama, tá, de bomba atômica. Então, quando a gente fissiona um átomo de urânio, né, através da colisão de um nêutron, gerando 2 novos nêutrons e 2 produtos de fissão, que a gente chama de PF1 e PF2, tá, vai haver, ou haverá, uma liberação de energia muito grande. Né? E aí, obviamente, tem aquilo que a gente chama de explosão, porque se a gente tinha 2 produtos de fissão, depois a gente vai ter 4, depois 8, então a gente vai ter 2 na N produtos de fissão, assim como a gente vai também ter esse mesmo número, ou aproximadamente esse mesmo número de nêutrons, no caso dos nêutrons um pouquinho mais. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente tem um descontrole nessa liberação de energia. E além do descontrole da liberação de energia, a gente tem uma emissão de radiação do decaimento desses produtos de fissão. Né? Então, a gente tem, num primeiro momento, quando a gente fala em fissão nuclear, a gente tem só descontrole, liberação de radiação, a gente tem, em outras palavras, né, algo que não é benéfico, a gente tem, obviamente, né, no caso da bomba atômica, uma explosão, e assim por diante. Né? E quando se pensa em energia nuclear, ou quando se pensou na fissão nuclear no primeiro momento, sabia-se de tudo isso, tá? Mas como ela foi usada para fins bélicos, né, em nenhum momento tinha a intenção desse controle. O Projeto Manhattan estuda tudo isso, sabe de tudo isso, né, os pesquisadores envolvidos, cientistas envolvidos sabiam disso, mas o que eles não sabiam, né, é que num primeiro momento, ou talvez até não tivessem a intenção de nesse primeiro momento usar para fins benéficos. Então, na verdade, eles se deram conta que se a gente cuidar essa liberação de energia, ou captar essa energia de alguma maneira e cuidar a emissão de radiação, na medida que essa emissão de radiação seja algo controlado, a gente talvez possa, em outras palavras, usar isso de uma maneira benéfica. Tudo bem? Mas no primeiro momento, isso ainda era uma dúvida. Né? Então, quando a gente fala em Projeto Manhattan, a gente está falando em algo que foi criado para destruir. Mas, posteriormente, essas mesmas pessoas se deram conta que talvez isso pudesse ser controlado. E aí surge a ideia de um reator nuclear. Tá? O reator nuclear, basicamente, como ideia inicial, e na verdade até hoje, ele é nada mais nada menos do que um vaso que vai ser um vaso de contenção, onde tudo, né, lá dentro desse vaso, no chamado núcleo do reator, vai acontecer com um processo muito similar a uma bomba atômica. A diferença é que o urânio enriquecido da bomba atômica chega a 95%. E o urânio enriquecido de um reator nuclear chega a 4, 5%. Ou seja, uma quantidade muito menor. Então,
enriquecer menos esse urânio, controlar o fluxo de nêutrons, né? Usar um moderador. O reator nuclear usa água como moderador. O que é um moderador? O moderador é algo que vai baixar a energia, né, e vai controlar ela de certa forma para que ela não venha explodir. Então o reator nuclear ele tem um princípio, né, muito similar ao da bomba atômica, porém com um nível de controle muito maior, né, um nível de projeção e controle muito maior. Então esse é um desenho, de uma maneira geral, de um reator nuclear, tá? Só para, na verdade, a única ideia que eu tinha de mostrar esse desenho era mostrar como é o vaso de contenção de uma maneira geral. Ou seja, existe um projeto muito grande, tem que ser muito bem calculado, né? E a projeção de um reator nuclear até ele ser comercializado para fins de geração de energia é muito tempo, gera muito tempo, né? Mas esse projeto Manhattan, desde o início, começou a tentar pensar nisso. Então a gente pensa no reator nuclear a partir, né, daquele momento e a partir de infelizmente, no caso, né, de um fim bélico, a gente consegue gerar uma energia que é gerada de uma maneira muito rápida e em uma quantidade muito maior. Essa é a grande jogada da energia nuclear, né, gerar energia em uma quantidade muito maior. Tudo bem? Então, seguindo, a gente começa a se dar conta, né, que reatores nucleares, tá, eles podem ser, por exemplo, de dois tipos. Tá? O primeiro tipo, de uma maneira geral, e aqui já falando na modernidade, são os reatores de pesquisa. São reatores aqueles que não são usados para fins comerciais, né? Então é um reator de pesquisa, geralmente em centros de desenvolvimento de reatores nucleares, ou até em universidades que possuem financiamento para isso, tá? Grandes universidades que possuem seus próprios reatores apenas para fins de pesquisa, ou seja, para estudar propriedades físicas, químicas e matemáticas do que acontece lá dentro. E existem os reatores comerciais, ou aquele que a gente chama de reator que estão em atividade. É um reator, por exemplo, como o reator que gera energia, né, e essa energia que chega na nossa casa, por exemplo. Tá? Então a gente chama de reator a potência. Tá? Então esses reatores a potência em funcionamento comercial, né, eles incluem diversos tipos de reatores, mas basicamente são os reatores, né, que nós sabemos e conhecemos, ou as usinas nucleares que nós conhecemos, que geram energia. Tudo bem? Então, dados esses dois tipos, né, o que nos interessa de uma maneira geral mais, assim, de um panorama mais mundial é, obviamente, os reatores que estão em atividade, para que a gente possa entender o quão boa é essa geração de energia ou quão útil é essa geração de energia. Tudo bem? Então, se a gente começar a falar, né, de uma maneira assim mais histórica, né, desde 1951, desde a primeira lâmpada acendida com energia nuclear até os dias atuais, a gente vai falar, obviamente, dos reatores, né, e a gente vai precisar entender a potência gerada de uma maneira comercial desses reatores. Né? Então a gente começa a entender que essa potência que eu vou colocar aqui em megawatts, tá, é uma potência que foi gerada por esses reatores e tem todo um histórico. Tá bom? Esse histórico, né, de geração de energia de reatores nucleares possui mais ou menos esse perfil. E aí, se a gente olhar de uma maneira geral para esse perfil de 1951 até 2021, a gente vê que existe um pico, né, de energia nuclear, existe um momento ali que a energia nuclear foi muito comercializada, né, foi vista como talvez a energia do futuro, né, e por algum motivo isso desceu, ou esse pico de geração de energia ou obtenção de energia para fins comerciais da energia nuclear desceu. Tá? Eu vou colocar eventos históricos aqui que marcaram tudo isso. Tá? Primeiramente, 1979, 1986, 2011. Tá? O que tem a ver esses 3 anos e por que esses 3 anos são anos chaves para a energia nuclear? Então vamos lá, 1979, 3 Mile Island. Tá? Um acidente, né, de proporções grandes, catastróficas, mas ainda assim visto, tá, como apenas um acidente. Né? Em 1979, estado da Pensilvânia, Estados Unidos, né, acontece o acidente de 3 Mile Island. Tá? Uma falha, enfim, na geração lá do reator, acontece uma explosão e a gente tem um acidente. E obviamente, subitamente após isso, a gente tem uma queda na comercialização da energia nuclear bem abrupta, caindo quase que naquele momento, né, de 1.500 megawatts de geração comercial para cerca de 700 e alguma coisa, ou seja, praticamente a metade. Só que logo em seguida, a esse fato, a esse ocorrido em 1979, todo mundo viu que, na verdade, bom, isso é um acidente, a energia nuclear continua crescendo, né, ela teve um boom enorme, né, e a gente não tem porquê, em outras palavras, deixar de obter energia, né, de uma maneira fácil e rápida como é a energia nuclear. Tá bom? Só que em 1986 acontece outro acidente. Esse sim, o mais famoso da história. E esse, com certeza também, além de mais famoso, ele foi o mais catastrófico
né, com relação à energia nuclear, tá? Que é o acidente de Chernobyl em 1986. O acidente de Chernobyl ele marca ele é um marco histórico, na verdade, na energia nuclear, porque o acidente de Chernobyl ele foi, em termos catastróficos, em termos desastrosos, talvez não, com certeza, mas ele parece que foi tudo feito para dar errado, né? Porque o acidente de Chernobyl ele é um conjunto de falhas, ele é um conjunto de falha humana, né? Propriamente a falha humana ela foi maior do que qualquer outra coisa, mas a falha humana ela não foi simplesmente no dia do acidente. A falha humana ela foi desde a época da construção do reator de Chernobyl, tá? No reator 4 RBMK. O que acontece em Chernobyl é que existe toda uma política de obtenção rápida de energia nuclear, né, por parte da União Soviética, que havia uma corrida, né? E aqui é muito difícil falar da energia nuclear sem falar de política, porque a energia nasce no meio de uma Segunda Guerra e ela passa por um crescimento enorme durante toda a Guerra Fria. Então, é por isso, e é natural que Rússia, que países da União Soviética, como Ucrânia, por exemplo, Estados Unidos, tenham todo um crescimento maior na energia nuclear do que todos os demais países. Porque, na verdade, a corrida armamentista, e eu vou falar disso depois, ela é também, né, um paralelo com relação à energia nuclear. Tá? Então, é muito natural as pessoas que não entendem do assunto pensarem que quem tem tecnologia nuclear tem potencial bélico para uma possível guerra. Então é natural que essa corrida acontecesse, e por que não também acontecer essa corrida, se a corrida bélica existe em termos de tecnologia nuclear, é muito natural que as pessoas também usem a tecnologia nuclear para a geração de energia. Apesar de ser bem diferente o enriquecimento de urânio, o princípio físico, né, inicial é o mesmo. Então na União Soviética, né, houve uma corrida muito grande pela energia nuclear, e em 1976 é o pico da energia nuclear no mundo. Não só na União Soviética. Porque em 1976, né, o número de construção de reatores nucleares é o recorde. Né? Então, ali naquele momento, nos anos 80, a população mundial enxerga a energia nuclear como algo, antes do acidente, enxerga como algo que é o futuro. Né? A energia nuclear, pela sua quantidade de energia gerada em um espaço menor de tempo, a energia nuclear, por exemplo, ela pode ser gerada cerca de 10, 11, até 12 vezes mais do que uma energia como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar e assim por diante. Tá? Então o acidente de Chernobyl ele é um marco porque as pessoas começam a duvidar e muito da energia nuclear, da maneira como ocorreu. Foi realmente muito catastrófico. Né? Então o que acontece? A emissão de radiação, todos aqueles acontecimentos de Chernobyl em 1986 mudaram muito a visão da energia nuclear de uma maneira geral no mundo. Tá? Então, em Chernobyl 86, existe uma queda na comercialização da energia nuclear muito grande, porque muitos reatores começam a ser desativados, existem políticas fortes, existem também o apelo populacional de vários lugares na Europa. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, em 1991, houve um plebiscito na Itália para que a Itália parasse de produzir energia nuclear. E a população votou para que parasse, e a Itália hoje não produz mais energia nuclear. Então, muito dessa curva em queda de vários países, tem, por exemplo, a curva da Itália, tem, por exemplo, a curva de vários países da Europa que saíram do cenário de energia nuclear após o acidente de Chernobyl. Então, por isso, né, a gente volta a uma estaca ali, nos anos 90, começo dos anos 90, em que a energia nuclear é muito mal vista, e a produção comercial de energia nuclear começa a voltar numa estaca lá dos anos de 1960, 70, né, em questão a baixa energia. Mas depois sofre alguns picos e isso começa a se estabilizar de uma maneira um pouco mais geral. Tá? Porém, todavia, contudo, em 2011 acontece o acidente de Fukushima. Tá? Acontece que em 2011, o acidente de Fukushima, a energia nuclear no começo dos anos 2000, ela já está muito bem estruturada, no sentido de que acidentes por falha humana eles serão muito mais raros. Eles são e serão muito mais raros, principalmente depois de Chernobyl. Né? E Fukushima vem para dar um tapa na cara de quem acredita na energia nuclear, no sentido de que um evento natural, um terremoto seguido de uma tsunami, atinge a usina de Fukushima, explodindo, né, fazendo com que venha explodir um dos reatores, né, e aí gerando todo um caos naquele momento e fazendo com que a gente precise repensar algumas coisas com relação à energia nuclear. Porém, o acidente de Fukushima, por mais que ele tenha acontecido e tenha sido trágico, em eventos proporcionais, em números proporcionais com relação à catástrofe, ele foi absolutamente muito menor do que Chernobyl.
mas muito menor que Chernobyl. Tanto é que, anos após Fukushima, e vamos pensar aqui 2, 3 anos, existe um boom, um crescimento que a gente pode ver ali numa curva aumentando a energia comercial, a energia nuclear em termos comerciais. E as pessoas começam a se perguntar por que mesmo com o acidente de Fukushima, essa demanda por energia comercial, a energia nuclear comercializada, ela começa a crescer. Porque na verdade Fukushima mostrou, tá, que por mais que um evento natural possa vir a explodir um reator, em outras palavras, né, ele foi muito raro e foi muito bem controlado, né, no sentido de que é difícil falar em um acidente e dizer que ele é controlado, mas ele realmente foi muito bem controlado. Então o homem e a humanidade começou a entender que a energia nuclear, por mais que ela exista e por mais que ela tenha seus problemas, ela pode ser muito bem controlada. Tá? Então esses acontecimentos, como o de Fukushima, mostraram, de certa forma, que a energia nuclear ela é bem estruturada nesse momento. Ela é algo que a gente pode confiar, de certa forma. Por mais que um acidente por causas naturais e não por causa humana tenha acontecido. Tá? Bom, pensando nisso, né, de certa forma, após esse acidente e esse boom, a gente começa a perguntar onde é que estão, afinal, os reatores, né? O que eles são, qual a distribuição, de uma maneira mais geral, desses reatores nucleares. Tá? Então, eu vou colocar aqui alguns números, tá? Para a gente entender mais ou menos o que acontece. Os Estados Unidos possuem 99 reatores nucleares em atividade. Tá? Por exemplo, a França tem 58, e aqui eu vou colocar em ordem. Tá? O Japão, 42. China, 38. Rússia 35. E antes de eu continuar aqui, fica claro um pouco, né, que países que participaram dessa corrida da Guerra Fria, como por exemplo Rússia, Estados Unidos, e países de certa forma aliados naquele momento, são os países que possuem mais reatores nucleares, porque são países que saíram na frente na corrida nuclear no sentido de, infelizmente no primeiro momento, no sentido armamentista, mas depois obtiveram essa tecnologia para que depois, né, pudessem, em outras palavras, né, ter essa tecnologia para fins benéficos. Tá? De uma maneira um pouquinho mais atrás, um pouco mais atrás não, na verdade bem mais atrás, encontra-se, eu vou colocar aqui o nosso vizinho, a Argentina, e o Brasil. Tá? O Brasil possui 2 reatores nucleares em atividade. Por que os números do Brasil são diferentes? Bom, existe todo aquele fator do surgimento da energia nuclear, onde ela surgiu e para quê, né, que eu já comentei, mas também o Brasil, para falar do Brasil de uma maneira geral, e aqui eu quero falar um pouquinho, o Brasil possui muitos recursos naturais, né, o Brasil possui várias maneiras, né, vários recursos naturais para geração de energia, como por exemplo hidrelétrica digital, Ipu, enfim. Então é um outro cenário. Né? O Brasil ele se encontra de uma certa forma num cenário diferente quando a gente fala em energia nuclear. Né? Esses 2 reatores são reatores que vieram em projetos dos anos 70, um projeto aliado Brasil e Estados Unidos, em que o Brasil mandou vários estudantes para pesquisar e trazer essa tecnologia para o Brasil nos anos 70. Então, hoje o Brasil tem apenas 2 reatores. O Brasil pode ter mais? Pode. Né? Inclusive tem mais um em construção, mas a verdade é que pensar em energia nuclear ou falar em energia nuclear é um plano estatal, não é um plano de um governo. Né? Para a gente construir um reator nuclear, cerca de 15 a 20 anos são levados. Então, tem que ter toda uma política por trás disso, né? Uma convicção, acho que talvez seja essa a palavra, uma convicção na energia nuclear para que a gente possa, de certa forma, né, investir com força nessa tecnologia. Tá? Bom, seguindo aqui, eu vou colocar o número de reatores em construção, para fazer um paralelo. Por exemplo, nos Estados Unidos existem 2 reatores, né, que já são... Existem mais, na verdade, mas 2 que com certeza estão nesse momento em construção e já se sabe que vai ser usado para fins comerciais. Então a França tem 1, o Japão tem 2, China 19, Rússia 7, a Argentina tem mais 1 e o Brasil tem mais 1, que é Angra 3. Tá? O Brasil tem 2 em Angra, o terceiro também em Angra, né? Angra 1, 2 e o Angra 3 em construção. Tudo bem? Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê com muita clareza, né, o plano chinês. Né? A gente vê que a China ela entendeu, né, que, para ela, claro, né, com uma questão convicta, a China sabe que a energia nuclear é a energia do futuro. Agora, por que a China tem isso e por que os outros não têm? Vamos lá, vamos colocar os números em atividade. A gente tem 448 reatores em atividade no mundo, tá? Obviamente eu não coloquei todos os dados aqui, aqueles 3 pontinhos ali envolvem outros tantos países, tá?
Em construção no mundo existem 57 reatores, tá? E se a gente juntar todos esses números, né, os números mudam. A China ultrapassa, por exemplo, o Japão, né, e tem um cenário quase que de liderança mundial. Claro, tirando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos realmente é um outro tipo de liderança, uma liderança que não vai ser nunca alcançada nesse sentido. Tá? Afinal, são os criadores do Projeto Manhattan e assim por diante. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? A gente vê muitos reatores, assim como os que estão em atividade ou em construção, que na totalidade somam 505, a gente vê um cenário, né, de energia nuclear muito bem colocado no mundo. Né? França, Japão e Rússia têm, em outras palavras, né, as suas lideranças em energia nuclear e parecem não estar muito preocupadas, mas a China está muito preocupada em crescer e ser uma potência nesse sentido. Então vamos lá. Os Estados Unidos, só para citar alguns dados interessantes, tá? Os Estados Unidos tem 101 reatores e conta com mais 80, cerca de 80 em reatores de pesquisa. Quando a gente fala em 80 reatores de pesquisa, a gente está falando de reatores que podem ser o futuro, no sentido de que existem tecnologias diferentes, existem mais de um tipo de reator, que eu vou falar daqui a pouco, mas é realmente um país que talvez não só seja líder na quantidade, mas seja pioneiro em vários sentidos, tá, na energia nuclear. A pesquisa em energia nuclear nos Estados Unidos ela é a mais forte do mundo, sem sombra de dúvida. Tá? A França tem um cenário de liderança, né? A França tem 59 reatores e 20 de pesquisa. Né? A França tem esse cenário de liderança também porque a França ganha muito dinheiro com energia nuclear. A França exporta energia para diversos países da Europa, né? Pela questão da proximidade. Eu citei do plebiscito italiano, né? A Itália importa a energia da França. Então a França tem essa liderança nesse sentido. Tá? A China, né, com os reatores contando os de construção, né, ela com certeza a gente vai ouvir falar nos próximos 20, 30 anos como uma potência em termos de energia. Né? A China se torna uma potência em vários sentidos. E na energia nuclear ela está para tomar a frente e talvez ela tome a frente ou faça uma competição muito forte com os Estados Unidos daqui a muitos anos. Né? Porque ela entendeu que a energia nuclear pode ser uma saída. Tá? O Brasil, como eu comentei, tem 3 reatores, 2 de funcionamento e construção, ambos no cenário litorâneo de Angra dos Reis, né, que faz parte do projeto brasileiro que começou alguns anos atrás. Eu não tenho ideia, tá, nesse momento, se o Brasil tem um plano estatal para construir mais reatores, né, afinal a construção de um reator leva de 15 a 20 anos, né, então eu realmente não tenho essa informação. Tá? Não me parece, né, que tenha, né, o que é uma pena, porque a energia nuclear pode ser assim, uma espécie de salvação. Tá? Mas, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho dos tipos de reatores. Eu quero citar um deles em específico, mas vamos colocar de uma maneira geral. Tá? Existe o reator PWR, tá? Que em inglês quer dizer Pressurized Water Reactor, né? Ou seja, reator a água pressurizada, né? Que é o modelo mais básico, é o modelo que mais existe, né? E é o modelo que mais tem funcionamento no mundo inteiro com relação à energia nuclear. Tá? Existe o modelo BWR, tá? Que é o reator a água fervente, ou Boiling Water Reactor. Tá? Na verdade, ele tem um sistema muito parecido com o PWR, ele tem apenas a diferença que ele já tem inserção de água fervente, então a água aqui nos reatores, só para que fique claro, tá, é um moderador, é aquilo que controla a energia, e a água, né, quente, né, durante a fissão, que esquenta durante a fissão no meio desse processo, vai gerar fumaça, né, em outras palavras, né, e a gente controlando essa fumaça, ela vai para uma turbina, e essa turbina gira e assim por diante gera energia do reator. Tá? Existe um reator chamado ADS, o Accelerated Drive System, que eu coloquei a sigla em inglês aqui, que é um dos reatores mais modernos e mais crescentes, né, porque por mais que ele ainda tenha reatores apenas de pesquisa, ele é um tipo de reator que ele tem um acelerador de prótons no núcleo, e ele ajuda a queimar aqueles resíduos radioativos, né, então hoje existe toda uma política, um controle muito bem colocado, muito bem estruturado, vamos dizer assim, para que a gente possa guardar, entre aspas, né, esses resíduos radioativos, né, a ponto de não nos atrapalhar. E o ADS, de certa forma, ele queima a maior parte deles, então a ideia do ADS é muito, muito boa, porque aquilo que, em teoria, muitos chamam de lixo radioativo, a gente diminui muito com reatores ADS. E outros tipos, tantos outros tipos que, enfim, não vou citar aqui porque demoraria muito tempo. Tá? Mas, só para colocar um panorama geral, tá? PWR, tá? Ele tem mais ou menos 68% dos reatores no mundo. Tá? BWR 14%. Né? Reatores ADS já são cerca de 7,7% dos reatores no mundo.
E aí alguém vai pensar assim, tá, mas um reator que não é ainda utilizado para fim comercial já tem 7%. É porque realmente é uma tendência, algo que está crescendo, né? Inclusive foi o motivo da minha pesquisa na época de doutorado. Os reatores RDS, porque eles funcionam com fontes pulsadas. Então a gente pode modelar isso de uma maneira bem interessante matematicamente, tá? E os outros reatores somam aí cerca de 10,3%. Tá? Então de um panorama geral da energia nuclear, né, com relação aos seus tipos de reatores, é mais ou menos esse aqui, tá bom? Bom, falando dos tipos de reatores, né, e seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho das vantagens dos reatores nucleares, e obviamente eu vou falar das desvantagens também, mas vamos por partes, tá? Primeiro, as usinas nucleares, né, com relação à sua produção, tá, elas produzem 1 milhão de vezes energia a mais que as energias elétricas e eólica, e talvez até mais que outras, né, as quais eu não citei aqui. E isso por si só, né, já é algo monstruoso, já é algo para a gente ficar de boca aberta. Só que acontece que, devido a muito preconceito que a energia nuclear ainda tem, né, talvez isso não tenha sido, ou não seja visto com bons olhos. Então, existe aqui uma luta, né, é meio que dois mundos paralelos, né, o mundo das pessoas que acreditam na energia nuclear e o mundo das pessoas que duvidam da energia nuclear. Acontece que no mundo das pessoas que acreditam na energia nuclear, esses números são calculados, são estudados. E no mundo das pessoas que não acreditam, talvez exista só um preconceito. A gente não vai nunca poder ter certeza disso, mas talvez seja algo do tipo. Então, se eu olhar para esse número com relação à produção, essa vantagem de produção, ela por si só já é assustadora, né? Mas vamos lá. Primeiro, não há liberação de gases no efeito estufa, né? Não vou estar liberando CO2. Né? É um tipo de coisa que não acontece, por exemplo, na energia nuclear. E por si só também já deve ser olhado com bons olhos. Tá? Se existe uma energia que não libera, melhor. O combustível na energia nuclear é urânio. É urânio na grande maior parte, né, dos reatores. Não é só urânio, pode ser outro tipo de combustível também, mas o urânio é o mais usado. Tá? E o urânio, tá, tem reservas naturais que tendem a durar por cerca de mais 150 anos. Né? A gente sabe que 150 anos em termos históricos pode ser pouco, mas também é um número muito significativo. Se a gente parar para pensar que existe reserva natural para usar urânio por 150 anos, também é algo de se pensar que, poxa, tem energia por um bom tempo. Tá? Transporte. Muita gente fala de energia nuclear com medo de explosões, enfim. Né? O combustível é muito fácil de ser transportado. Né? Ele é transportado como hexafluoreto. Na verdade, eu preciso citar aqui que existe, né, uma política de enriquecimento de urânio muito bem controlada no mundo inteiro. Né? Enriquecer urânio não é uma coisa que você faz no fim de semana, não é uma coisa que você faz de uma maneira tranquila, não é uma coisa que você faça sem contar para ninguém. Né? Então o processo de enriquecimento de urânio é controlado inclusive pela ONU, né? Porque enriquecer urânio de maneira descontrolada, em momento algum você vai provar que é apenas, ou você vai poder provar que é apenas para uso benéfico da energia nuclear. Pode ser que o enriquecimento de urânio seja feito com fins bélicos, né? Ou seja, eu comentei que o processo de fissão, se a gente enriquecer cerca de 95% do urânio, a gente vai estar com uma situação similar a uma bomba atômica. E se a gente enriquecer muito menos, a gente pode estar falando sim de fins benéficos, ou seja, de apenas usar para energia nuclear, né, para geração de energia nuclear. Então, essa coisa do enriquecimento, transporte do combustível, ela é muito bem controlada, ela é muito bem, como se diz, estruturada, tá? E países que falham nesse sentido ou que omitem dados nesse sentido, né, podem sim gerar um conflito muito sério, né, com outros países. Então, por exemplo, há muitos anos o Irã vem negando, entre aspas, os seus dados com relação ao enriquecimento de urânio. Então não se sabe se o enriquecimento é para fins benéficos. Tá? Mas enfim, hoje em dia isso está muito bem estruturado e politicamente ainda é, claro, uma situação que tem que ser tratada com carinho, mas é controlado e estruturado. Tá? Bom, nem tudo são flores, né? Precisamos falar de possíveis desvantagens. Tá? A primeira delas é que a construção de uma usina, como eu tinha falado antes, ela leva cerca de 15 a 20 anos. Isso na melhor das hipóteses. Tá? Se a gente parar para pensar que existem projetos enfim, plantas, algo que com relação a investimento em energia nuclear, que você começa hoje, só daqui 20 anos você vai ter retorno, realmente, como eu falei antes, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então, infelizmente, né,
por ser algo muito bem, por ter que ser, e tem que ser, né, algo muito bem controlado para que não venha a ter acidente, muito bem feito, isso leva muito tempo, tá? Então essa é uma possível desvantagem. Segundo é aquilo que eu estava falando, né, com relação às armas, né? Então a gente tem que, de novo, né, falar em energia nuclear, né, se não for muito bem estruturado, se não for muito bem pensado, né, e politicamente controlado, a gente pode estar falando de, infelizmente, de países que tenham, né, essa visão de enriquecer urânio para fins bélicos, tá, e não para fins benéficos. Eu falei do urânio e o quanto ele tem. Isso tudo é verdade, tá? Mas uma desvantagem é que não está sendo fácil achar novas reservas de urânio, tá? Mas também não é uma preocupação porque existem outros tipos de combustível. O urânio é simplesmente o mais usado, né? E o que tem a gente usaria ainda por mais 150 anos, ou seja, é muito tempo. Mas as novas reservas, né, tem sido raro encontrá-las. Tá? Seguindo, né, a ideia dos resíduos. Né? A fissão nuclear ela gera aquilo que eu chamei de produtos de fissão e elementos que decaem radioativamente, e a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Isso é muito controlado, né? Eu talvez até não tivesse que colocar isso aqui como uma desvantagem, mas, né, as pessoas gostam que eu citem, porque infelizmente existem os resíduos, né, e esses resíduos precisam ser muito bem guardados e muito bem controlados. Existe um projeto também, feito pelo Bill Gates, tá? De um novo reator que possivelmente, isso não é certo ainda, né? Tente usar esses resíduos como combustível. Bom, se isso acontecer, nós estamos aí em uma grande vantagem da energia nuclear, né? Mas isso não tem ainda uma certeza com relação a isso. Tá? Existe só esse projeto e essa tentativa. Tá? Bom, mudando um pouquinho o assunto, ainda claro falando de energia nuclear, mas falando mais da nossa demanda, né, eu quero colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Eu vou colocar um gráfico aqui, né, a partir de 1800, tá? Só para falar em termos históricos, assim, alguém vai dizer assim, poxa, mas em 1800 não tinha energia nuclear, eu sei. Mas eu vou falar quantos somos na Terra. Uma relação, ou vou pensar um pouquinho no que seria uma relação de quantidade mesmo. Qual é a população da Terra a partir de 1800? É óbvio que existe população da Terra muito antes de 1800, eu só vou usar esse dado a partir de 1800, tá? Então eu vou colocar aqui a nossa população total, tá, em bilhões a partir de 1800. Por que 1800, tá? A Terra alcançou o seu primeiro bilhão. Tá? Então aquela bolinha ali um pouquinho acima do 1800 é simplesmente o primeiro bilhão da Terra, tá? Depois disso, nós tivemos um crescimento populacional mais ou menos como descrito nessa linha, tá bom? Eu vou chamar a atenção aqui para algumas datas. A primeira dela é 1950, onde nós alcançamos, né, 2,5 bilhões de pessoas. Né? Então quer dizer que até 1800, tá, nós chegamos a 1 bilhão e 150 anos depois, nós mais do que dobramos, nós chegamos a 2,5 bilhões de pessoas. Então isso é um dado, esse já é alarmante, tá? Mas existe um mais alarmante, né? No ano 2000, nós chegamos a 6,8 bilhões de pessoas, né? Então isso também é alarmante, porque se a gente para pensar, de 1950 a 2000, chegar em 6,8 bilhões de pessoas é uma explosão muito grande, tá? Então o que aconteceu aqui, né, de 1950 a 2000 é chamado pelos estudiosos, né, da famosa explosão demográfica, né, ou crescimento exponencial que nós temos. Né? E bom, e de 2000 em diante existe todo um controle, essa discussão ela é cada vez mais cuidadosa, ela precisa existir. Tá? E nós estamos pensando aqui de uma maneira que a Terra, né, tem que cuidar para não explodir de gente. Né? Então é muita gente. Né? Até chegarmos, né, na atualidade, onde nós temos cerca de 7,8 bilhões de pessoas na Terra. Tudo bem? Então isso são dados assustadores, né, no sentido de que a Terra vai crescer muito, a gente vai crescer muito, e me parece, como matemático, tá, eu não sou estudioso, não vou falar disso, mas de uma maneira geral, ao primeiro momento quando a gente olha, a gente consegue enxergar esse gráfico como sendo um modelo exponencial, o que é um pouco mais assustador ainda. Se a gente pensar no modelo exponencial, a gente vai crescer mais e mais e mais e cada vez mais. Tá? Antes de eu continuar falando disso, eu vou colocar aqui os bilhões de toneladas de CO2 que são emitidos ao longo desse tempo. E aqui a gente começa a ver que esses bilhões de CO2 crescem também de uma maneira exponencial, né? Mas eles crescem, além de ser uma maneira exponencial, eles, de uma maneira um pouco mais assustadora também, eles crescem, tá? Em uma proporção maior.
Então, se a gente não cuidar, além da população, é mais gente emitindo, né, mais geração de energia com emissão de CO2. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque também, né, faz mal para a Terra, obviamente. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que o ser humano faz mal para a Terra. Talvez nós sejamos o vírus da Terra, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje. O que eu quero dizer aqui é chamar a atenção para que realmente a população cresce e cresce muito. E a gente não sabe qual vai ser a população daqui 10, 20, 30 ou até 50, 60 anos. Não temos como saber, nós temos como, obviamente, prever, né, tentar prever, ter modelos, e esses modelos, como eu disse, podem ser um modelo exponencial. Quem é estudioso da área diz que o modelo não é simplesmente exponencial, né, mas pode se calcular, enfim. O que nos faz pensar, de maneira geral, o que aconteceria, por exemplo, daqui a um tempo. Eu vou citar o ano de 2060, tá? O ano 2060, segundo estudiosos, prevê que nós tenhamos uma população da Terra com cerca de 9,8 bilhões de pessoas, né? O que é muita gente. E que se a gente olhar numa escala, não é bem uma exponencial, mas é muita gente, né? A gente tem um acréscimo de 2 bilhões de pessoas, né, nesses 40 anos. O que faz sentido, ou a partir do ano 2000, parece uma coisa meio que linear, tá? Mas ainda que linear, é assustador. Na verdade, esse modelo, né, foi o mais otimista que eu consegui, que eu achei para colocar aqui. Na verdade, o modelo mais otimista vem a ser aquele em que a população é menor. Existem modelos que dizem que a população vai estar em cerca de 11 ou 12 nesse mesmo ano, tá? Bilhões. Então isso é muito assustador. Se nós não fizermos nada com relação à emissão, né, a proporção é maior ainda, tá? As previsões são maiores ainda. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós estamos nos encaminhando para, vamos falar aqui, 2060, ou cerca de 40 anos depois, né? Numa situação em que em 40 anos nós teremos 2 bilhões a mais de pessoas, uma emissão de CO2 muito maior se nada for feito, e além de tudo isso, nós vamos ter crescentes de tecnologia, crescentes demandas por energia, porque falar em tecnologia, né, é falar em demanda, mas eu não quero falar só da tecnologia, eu estou falando de necessidade básica mesmo. A gente não vive hoje sem eletricidade, sem energia. Então, o que eu quero dizer é que 2 milhões a mais de pessoas, né, vai nos gerar, além do crescimento tecnológico, uma demanda de energia incomensurável. Só que para uma demanda de energia incomensurável, ou algo que a gente precisa pensar nesse sentido, a gente precisa de uma energia, ou uma geração de energia muito maior, além de segura, muito maior. Então, nesse momento, a gente começa a tentar pensar naquilo que eu perguntei lá no começo. Qual é a energia do futuro? Qual é a energia que vai nos prover tudo isso, nessa velocidade? Né? Então, ainda não sei responder isso, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha. Qual a demanda da energia no futuro? É grande. Com certeza é grande, não só pelo crescimento populacional, mas também pela demanda tecnológica que nós vamos ter, né? Hoje em dia tudo demanda energia, tá? Depois, qual a população da Terra nesse futuro? Essa eu tentei responder, mas eu não sei se eu consegui, né? Então o modelo mais otimista nos prevê que em 40 anos nós temos mais 2 bilhões no mínimo, né? Ou seja, ele é um modelo mais otimista, né? E aí, vai ter energia para todo esse pessoal? Vai ter energia para toda essa galera? Será que simplesmente o recurso natural que não volta vai prover tudo isso? Né? Eu não sei dizer para vocês, mas o que eu sei dizer para vocês é que talvez a nossa única saída seja a energia nuclear. Né? E para aqueles preconceituosos que olham a energia nuclear como uma coisa que não é benéfica, talvez seja aqui o momento de rever isso. Porque a gente, apesar de todos os acidentes que houveram, né, no caso mais grave Chernobyl ou o mais recente Fukushima, parece que muitos países e muitas pessoas têm entendido que investir em energia nuclear seja realmente o futuro. Né? Não é à toa que o país que mais tem energia nuclear é o país, é a maior potência mundial. E que a segunda maior potência mundial esteja investindo cada vez mais em energia nuclear. Então nós estamos nos encaminhando, não sei se coincidência ou não, para potências mundiais, ou para países que sejam as potências mundiais, aquelas que têm um forte investimento em energia nuclear. Então, o que eu queria aqui era dar esse panorama e mostrar para vocês que talvez a energia nuclear seja a energia do futuro. Tudo bem? Obrigado pela atenção de todos.
Gostaria muito que todos, se possível, me acompanhassem, porque eu sou pesquisador da área, não sou um técnico, mas alguém que gosta de falar do assunto. E todas as minhas redes sociais são redes em que você encontra com o professor Júlio Lombaldo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.